Agora, dando sequência aqui ao nosso programa de hoje, pessoal, muitos outros temas quentes e urgentes para você ficar bem informado e bem entretido mais adiante aqui no Morning Show. Eu queria falar que nessa semana, obviamente vocês acompanharam no detalhe, enquanto o Supremo Tribunal Federal iniciava o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tramar a tentativa de golpe de Estado na virada de 2022 para 2023, nos bastidores do Congresso Nacional, as conversas se voltaram para a tão falada, tão debatida anistia. Mas olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que vai apresentar um projeto de lei alternativo, por assim dizer, que reduza as penas de condenados pelo 8 de janeiro e não que contemple Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. Mano Ferreira traz aqui só, no detalhe, os fatos dessa discussão que está posta, porque parece que essa queda de braço vai longe, muito, muito longe. Pois é, Marinho. A gente está falando aqui da proposta do que o deputado EAD, Eduardo Bolsonaro, chamou de anistia light, que seria, na visão do senador Davi Alcolumbre, uma forma de... Ele ainda não apresentou o texto exatamente, mas, em linhas gerais, seria uma proposta para reduzir a forma de contabilidade de penas ou a cumulatividade das penas daqueles que foram condenados pela baderna do 8 de janeiro. Então, seria um modo, por exemplo, de conseguir a progressão de regime e a liberdade condicional para pessoas como a famosa Débora do Batom. Mas, ao mesmo tempo, não acabaria livrando a vida e a pele de generais que estão envolvidos e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, segundo o que corre no Senado, essa visão do Alcolumbre teria, inclusive, o apoio de boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a informação é que esse acordo costurado por Alcolumbre seria um modo de esvaziar a pauta da anistia, mantendo a condenação de Jair Bolsonaro. Resta saber se os deputados e senadores vão concordar com essa ideia. Mas a gente viu uma coletiva sendo realizada, né, em relação à oposição ali, dizendo que estão fechando, costurando um acordo também com o Hugo Mota, que está extremamente pressionado há meses. Mais de 300 deputados é o que eles ensaiam, o que eles estão aí projetando, já ali devidamente, enfim, firmados ali no compromisso de aprovar uma anistia ampla, geral e restrita que contemplaria sim Jair Bolsonaro, mas que manteria sua ineligibilidade, que fique claro, para haver essa distinção, certo? Já o Alcolumbre pensando quem não teve ali realmente influência na cadeia de comando, nos eventos do 8 de janeiro, que tenham as penas sensivelmente reduzidas, mas que também não tenham a barra completamente limpa, né, Jota? Como é que você acha que isso vai acabar, hein? Olha, Marinho, o que eu espero, o que eu tô vendo agora da movimentação, e agora o Mano falando, me veio muito em dúvida sobre o papel, que eu já tô pensando no pós-julgamento, né? Eu já tô olhando lá pra frente. O pós-julgamento na articulação fundamental, que seria fundamental para que Tarcísio conseguisse um respaldo perante o apoio dos deputados federais, durante o apoio também frente à família Bolsonaro, que é uma família que cada vez mais vem se fechando em torno do seu núcleo mais próximo e vendo os seus apoiados políticos cada vez mais com um olhar de desconfiança, e era uma oportunidade a ser debatida de protagonismo do atual governador Tarcísio de Freitas, de conseguir eventualmente uma anistia para o presidente Bolsonaro, sem necessariamente resgatar a sua elegibilidade, para que se tornasse alguém mais fiel e fizesse aquilo que eu chamo de a meia, né? O Tarcísio me faz um movimento semelhante àquele realizado no Harry Potter, tipo do Dobby, que era o elfo doméstico que tinha que provar a sua fidelidade ao seu mestre, mas que estava sempre em busca de uma meia de liberdade. A partir do momento que conseguisse a anistia do Bolsonaro, seria a saída perfeita para que ele pudesse se alinhar definitivamente ao centrão e, a partir daí, definir o seu projeto político para os próximos tempos. E precisamente retomamos aqui o contato com todos os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, repercutindo Brasília em polvorosa, pessoal. Anistia de um lado, flexibilização de lei de ficha limpa mais aprofundada do outro, PEC da blindagem, enfim. O pessoal está realmente trabalhando, todo mundo em causa própria. Acho que é difícil a gente discordar dessa análise, mas também políticos por ofício politizam, está tudo conforme o combinado, mas não deixa de ser um pouquinho... Eu me reservo o direito de poder criticar tudo isso e a gente analisar tudo isso da forma desapaixonada e não como fanboy de político. Agora, eu quero te acionar aqui, David Tasso, porque você tem um complemento importante. Vamos lá.
Não, é porque o Hugo Mota, né, tá extremamente pressionado, que no primeiro momento disse que não era o momento de debater a anistia e depois acabou recuando. A oposição tá fazendo uma forte pressão e ele disse que sim, que tem que debater a anistia sim, logo após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Mas quem teceu duras críticas sobre a possibilidade de trazer a pauta ao plenário foi o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. A gente até separou um trecho para que possamos acompanhar em detalhes. Para nós é uma loucura completa o parlamento cogitar de votar uma anistia do Bolsonaro no meio do julgamento. Nós estamos no 2º dia de julgamento. Isso é interferência indevida. Seria uma espécie de golpe parlamentar. Então nós estamos articulando, porque eu me recuso a acreditar que isso seja pautado. Mas, ao que tudo indica, será. Porque você pode ter as suas vontades, mas tem a realidade que acaba se impondo sempre, né? Nana Nascimento, queria te ouvir também, até porque... E quero ouvir nossa audiência também. Antes de ver o teu comentário, que tenho certeza que vai agregar muito, eu queria realmente reforçar que a pergunta do dia, que a gente lançou a enquete do dia, lá no nosso canal do YouTube, pessoal, já fazendo a convocação para todo mundo marretar o voto concordando ou não com a seguinte pergunta: se você, do outro lado, concorda com a anistia defendida pela oposição. Você que está em casa, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, participando aqui com a gente, deixando suas opiniões aí nos nossos canais da internet, no chat do YouTube, nos comentários do YouTube, turbinando a divulgação, deixando seu joinha, compartilhando sem moderação e também pelo WhatsApp 119 1325 80 55, os comentários mais agregadores, relevantes aí, polêmicos, porque não a gente vai estar separando aqui com a nossa produção e projetando aqui na tela para sentir o pulso da nossa amada, querida e crescente audiência e estar aqui sempre valorizando vocês. Agora, tá lançada a pergunta, esse povo aí concorda ou não concorda? Nana. Acho que trazendo aqui uma visão, pensando muito no império da lei, de analisar os fatos que ocorreram e as provas, acho que a gente tem que pensar, né, de como é que vai estar esse ponto da anistia e a dosimetria para os envolvidos ali. Muita gente foi no efeito manada, então acho que vale sim revisar isso, vale sim entender as pessoas que estão ali, que foram à manifestação, mas não tinham, né, acho que talvez um cunho 100% golpista ou algo do tipo, era uma revolta da população ali, que, enfim, cada um, não querendo politizar aqui, acho que cada um tem direito de ter sua visão política e de liberdade, né, num país democrático, então vandalismo não é aceito, nada disso é aceito, então acho que vale a gente analisar isso, ter uma dosimetria para os envolvidos e de forma alguma, aqui é um discurso pró-impunidade, não é isso, mas acho que a gente tem que olhar os fatos e tirar um pouco da emoção desse momento e fazer aí uma dosimetria de todos os participantes, assim, não sei a opinião de vocês sobre. Não, e precisa discutir realmente, né? Porque, assim, a gente só está escutando desde o começo do ano obstrução, 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 e os trabalhos não andam no Congresso Nacional. Então, discute logo essa pauta, vê se vai ser aprovada, se vai seguir adiante, se não vai, para que a gente possa também discutir outras questões relativas ao Brasil que precisa e muito que avance em outras questões, como, por exemplo, reforma administrativa, reforma tributária. Ainda precisa de muita coisa ser feita, muita pauta importante que não avançou por conta dessas obstruções que a gente tem escutado tanto falar. Acho que tem um aspecto fundamental nessa história, que é aprender com a história do Brasil. A gente é um país que tem uma tradição enorme de golpes de Estado. Nossa república nasceu de um golpe de Estado. E nós nunca conseguimos punir golpistas. E, eventualmente, há tentativas que fracassam e depois os mesmos golpistas, os mesmos envolvidos, mais tarde acabaram, muitas vezes, conseguindo dar golpes que funcionaram. Foi assim, por exemplo, de 61, tentaram dar um golpe, ninguém foi punido. Em 64, deram um golpe e vivemos um regime militar por décadas. Então, a gente precisa aprender com a própria história. A ideia de ficar eternamente passando a mão na cabeça de militares que acham que podem entrar no processo político e intervir para definir quem fica no poder é algo inaceitável para que a gente tenha a chance de prosperar. A gente não pode ficar eternamente voltando à ideia de que salvadores da pátria, papais militares vão aqui nos salvar. Não, isso não é uma postura de um país que age como adultos.
adultos precisam ser capazes de encarar para as deficiências e os problemas, as limitações que tem a nossa democracia e construirmos nós mesmos soluções e não ficar orando para pneu e implorando para em frente de quartéis para que salvadores da pátria, como se viessem de outros planetas, fossem capazes de resolver os nossos problemas. Então, acho que... Mas também não é só militar, né? Tem a questão dos políticos também. Quantos já foram encontrados com dinheiro na cueca, esquemas de corrupção comprovadamente que a gente viu ao longo do nosso país e que voltaram ao poder. Então, assim, todos tentam se manter ao poder e cabe a nós, enquanto sociedade, também discutirmos isso. Não só a tentativa de golpe, mas essas pessoas também que agem em favor da corrupção só para benefício próprio e a gente vê a manutenção do poder acontecendo. Então, assim, todos estão olhando para o próprio umbigo. Sabe uma coisa engraçada? Que a negociação no Congresso Nacional é para fazer uma venda casada, tá? Centrão apoia a anistia e os bolsonaristas apoiam a PEC da blindagem, que vai ser o quê? A farra do boi, a impunidade, inclusive para miliciano e traficante, como a gente acabou de repercutir hoje. Esse é o grau de infiltração do crime no poder político brasileiro. E essa narrativa de que, em função de problemas da justiça que existem e precisam ser debatidos com reformas institucionais que aperfeiçoem o modo como o judiciário funciona, mas não com impunidade e festa da uva. Assim, de novo, parece lindo no papel, mas realmente a gente tem que constatar aqui para os entusiastas da democracia à brasileira, que na verdade está se tornando um grande teatro, né, com esse cinismo de grande parte dos representantes dos poderes dizendo em defesa da democracia, mas é tudo chantagem, sabotagem, é o Supremo Tribunal Federal jogando o jogo do Congresso, o centrão nessa democracia à base de emenda parlamentar à torta e à direito, roubando e desviando o nosso dinheiro dia após dia. E, sinceramente, não é normal. E você pode ali, é o apodrecimento da separação dos poderes, quando você vê um presidente de uma casa como o Senado Federal ter que pedir bênção para o Supremo Tribunal Federal para pautar qualquer coisa. Isso é porque esse trem já saiu da estação há tanto tempo, a gente já normalizou essa esculhambação institucional há tanto tempo, que a gente não vê o problema fundamental que está nisso, né? Um presidente do Senado Federal, quando você poderia imaginar que o presidente do Senado americano, o Speaker of the House, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, teria que pedir uma bênção ou alguma aprovação para pautar o que bem entendesse na Suprema Corte Americana, por exemplo. Então, de novo, Brasil virando cada vez mais uma democracia carcomida, sinceramente, né?